Fala pessoal, Bruno aqui. Olha que coisa mais absurda, né? O dólar está voando, a bolsa de valores caindo, Brasil com inflação alta, os investidores tirando o dinheiro do país, o país nessa loucura, e o Haddad ia tirar umas férias agora, né? Porque tá tudo bem, tá tudo certo, tudo resolvido. Aí ele ia tirar umas férias. Adivinha o que fez ele voltar das férias? Não foi economia, não foi as pessoas com necessidades, não foi nada disso. O que fez o Lula chamar ele de volta das férias foi o anúncio do Mark Zuckerberg, por incrível que pareça. Então, o Haddad cancelou as férias dele, né? E ele estava no Brasil, tá no Brasil, ele não vai mais sair de férias. E ele estava na Globo News falando algumas coisas e demonstrando claramente que a grande preocupação do governo não é a economia, não é o bem da população. A grande preocupação do governo é como as pessoas vão ver o governo, né? Como as pessoas vão ser enganadas, né? Porque se você tem uma grande mídia que já recebeu mais de 16 bilhões de reais, né, grandes artistas muito famosos, que tem um público muito grande, eles estão sendo muito bem pagos para falar bem do governo, independente do que o governo esteja fazendo, se é bom ou ruim. E aí você tem uma outra fatia da população, que são pessoas muito menos famosas, mas que têm um ponto de vista diferente e que querem ter o direito, né, e deveriam ter o direito de falar suas opiniões, até porque, né, democracia assim, todo mundo define quem que vai estar comandando o país ou não. Essas pessoas estavam sendo, né, estavam tendo as vozes tiradas. E agora, com a demonstração que as pessoas vão voltar a ter voz, o ministro da Economia ataca o empresário que está demonstrando essa abertura de volta e fala que agora ele precisa defender a democracia, que a economia vai bem, a economia está voando e o problema é a democracia. E aí você vê como é a loucura desse pessoal, onde eles tratam a democracia como sendo a opinião deles, quando não é. Eles não são donos da opinião, eles não são donos do país, não são donos das pessoas. Cada pessoa tem sua opinião, cada fatia de população tem sua opinião. E ele ainda falou assim, olha, na eleição de 2022, o que nós sofremos com fake news, quando, na verdade, o dedo da balança foi colocado e foi visto que muitas verdades do candidato que ganhou foram escondidas. E muitas mentiras do candidato que perdeu foi falada torta e direita, sem problema nenhum, e até os próprios articuladores da campanha do atual presidente falavam com um tom de vitória e deboche, que é assim, que disparava em massa, que fazia isso e aquilo, até em livro, né? Tá registrado isso. E nada aconteceu. Quando no outro lado, qualquer coisa que era falada, e eu estou colocando dois lados porque num certo momento da campanha foram só dois lados, tinha gente sendo até presa, tinha gente tendo que sair do país, né? Então, é um negócio assim descomunal que está acontecendo, e essa guerra aí eu realmente não sei o que vai acontecer, mas o que está desenrolando é coisa muito grande, né? A gente pode também ver com bons olhos e achar, poxa, agora o governo vai se tocar de tudo que está acontecendo, vai começar a fazer uma gestão melhor, vai cortar custos, vai ver formas de não perseguir as pessoas que pensam diferente, porque até um certo momento a esquerda sempre foi bem vocal na defesa do direito de fala, né? No direito de falar sua opinião, de falar o que acredita. Mas quando as pessoas tiveram acesso à internet, quando não são só as pessoas com grandes audiências em grandes veículos de comunicações começaram a ter voz, peraí, já não é todo mundo que deve ter o direito de falar. E aí começaram a colocar algumas pessoas que estão nesses grandes meios de comunicação lá em cima, com salários altos, com pagamentos grandes, e as outras pessoas falaram, essa pessoa não pode falar isso, não, isso aqui não é certo.
E, inclusive, a certo momento, o próprio ministro de Economia, não é de comunicação, o ministro de Economia, falou que o Zuckerberg estaria liberando difamação, injúria, fake news, coisas do tipo. Ele não falou isso. E existe lei no país, existe lei no Brasil, que se você faz algum tipo de injúria, algum tipo de difamação, seja na internet ou em algum outro lugar, existe já lei para isso, né? Não é a empresa, a empresa que fornece ali o meio de comunicação que vai ter que julgar isso. Não, quem julga isso é um juiz, um tribunal, tem um processo para isso, né? O que é muito justo, porque você pode estar defendendo de um lado, mas às vezes você pode estar do outro também. Então, é a forma correta, né? E até uma coisa muito pesada, o que a gente viu é que tem jornais falando que ele quis atacar uma parte, os Supremos do Brasil, né? E colocou assim, sem provas. Eles sabem de tudo. O Facebook tem dados de todo mundo, sabe quem entrou, quem fez isso, quem fez aquilo, quem ordenou cancelar uma coisa ou outra. Quando eles pedem provas, pedem documentos para poder fazer algum retirada de sites ou coisas do ar, né? Então eles sabem o que está sendo feito. Se não existisse isso, se não fosse uma coisa real que estivesse acontecendo, se não fosse um problema verdadeiro, que se fosse só um delírio, como algumas pessoas querem empurrar, ele não estaria fazendo isso. Ele não estaria afirmando, né, que foi longe demais essa cultura, que isso está se tornando um problema. Ele não estaria trazendo da Califórnia, onde é um estado que defende mais essas pautas, e levando para o Texas, que é o estado totalmente oposto, que defende outro tipo de coisa, onde você tem, inclusive, pasmem, cultura diferente e impostos menores. Então você vê que tem um conjunto, né? Eu gosto muito de falar de investimento e não tem como não falar de política, né? Porque isso envolve muita coisa. Afinal, a Meta é uma das maiores empresas do mundo. Você ter liberdade ou não, você está podendo ou não vender o seu produto. Então, a liberdade, ela não é só liberdade de falar, é liberdade de comércio, liberdade de negócios. Isso envolve muita coisa. Isso aqui não é uma briga de um Estado contra um Estado, já misturou tudo. É Estado, com justiça, com empresa, com população, com artistas, com grande mídia, com pequena mídia. É um caos, é uma confusão. Curte esse vídeo aqui e manda para quem você acha que precisa ficar sabendo disso.